Você já ouviu falar da metformina, mas não tem certeza se é o medicamento certo para você? Neste vídeo vamos explorar as reações adversas da metformina. No caso da acidose lática, pode ser causada por produção exagerada de ácido lático, menor metabolismo do ácido lático, uso crônico também do álcool, a prática frequente também de exercícios intensos. Isso leva à acidificação do sangue, ou seja, o sangue ele fica mais ácido. Se você perceber, as reações alérgicas é uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma substância que normalmente é inofensiva. Entre os efeitos colaterais mais comuns, eu posso perguntar aqui para vocês: a metformina pode causar náusea, vômito, desconforto epigástrico e diarreia do paciente? Para eu estar abordando esse tipo de conteúdo com vocês, hoje nós vamos abordar sobre metformina, reações adversas. E se você não é inscrito, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Quanto às reações adversas da metformina a nível endócrino, é que o paciente ele pode vir a apresentar acidose láctea. Mas o que é acidose láctea? É uma condição em que ocorre quando ocorre assim um acúmulo excessivo de ácido lático no corpo, que pode assim alterar o pH do sangue. Mas uma outra pergunta em cima dessa pergunta que eu acabei de responder para vocês: o que é pH do sangue? Quando nos referimos pH do sangue, estamos nos referindo à medição da acidez ou da alcalinidade do sangue, expressa em uma escala que vai de 0 a 14. O pH normal do sangue é ligeiramente alcalino, onde os valores ficam entre 7,35 e 7,45. Então, neste contexto, você começa a perceber que o pH é importante para o funcionamento do nosso organismo, pois regula principalmente a atividade enzimática e também a atividade das células. Quando o pH do sangue está fora dos valores normais, as células podem morrer mais cedo e causar, assim, doenças e complicações em nosso organismo. É importante deixar bem claro aqui para vocês que qualquer pH inferior a 7 é considerado ácido e qualquer pH acima de 7 é considerado base ou alcalino. No caso da acidose lática, pode ser causada por produção exagerada de ácido lático, menor metabolismo do ácido lático, uso crônico também do álcool, a prática frequente também de exercícios intensos, como no caso a malhação muito intensa, pode vir causar assim a acidose lática, e também a superdosagem de medicamentos, como no caso a metformina, podem causar assim a acidose lática. Além desse que eu acabei de citar, que pode vir causar a acidose lática, também o agravamento de doença de base e a insuficiência renal aguda e crônica pode vir causar assim a acidose lática. Vejam que a acidose lática é uma condição causada pelo acúmulo de ácido lático no corpo. Isso leva à acidificação do sangue, ou seja, o sangue ele fica mais ácido, sendo assim considerado uma forma distinta de acidose metabólica. A hipóxia e a hipoperfusão tecidual forçam a célula a quebrar a glicose anaerobicamente. Isso vai resultar na formação de ácido lático. Podemos afirmar também que a acidose lática pode ser causada por reações adversas da metformina em pacientes que estão fazendo uso desse medicamento, mas em uma situação que não é comum, pois a metformina é um medicamento muito usado há décadas e é um medicamento muito seguro. Outras reações adversas da metformina a nível endócrino, o paciente pode vir a apresentar hipoglicemia. No caso da hipoglicemia, se caracteriza por níveis de glicose de sangue abaixo do normal, geralmente inferior a 70 mg de diluído. A hipoglicemia ela pode ser classificada em 3 níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1, a glicemia fica entre 69 e 54 mg de diluído. No nível 2, a glicemia fica inferior a 54 mg de diluído. E no nível 3, a hipoglicemia nós chamamos que é uma hipoglicemia grave, que exige a assistência de outras pessoas devido às alterações mentais ou físicas. No caso da hipoglicemia, pode causar-se sintomas como dor de cabeça, sensação de sono, fome e alterações também no humor, sendo que é muito importante eu estar chamando atenção para a seguinte situação: se no caso o paciente não for tratado da hipoglicemia de uma forma adequada, a hipoglicemia pode vir causar desmaio, convulsão, coma e até mesmo a morte. Quanto às reações adversas da metformina que podem vir a acontecer a nível dermatológico,
em pacientes que estiverem fazendo uso da metformina, uma dessas reações que o paciente pode vir a apresentar é, no caso, as reações alérgicas. Se você perceber, as reações alérgicas é uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma substância que normalmente é inofensiva. As reações alérgicas podem ser leves ou graves e podem ser causadas por inalação, ingestão, injeção ou contato direto com pele e olhos. Os sintomas mais comuns das reações alérgicas são espirros, olhos lacrimejando, coriza, coceira na pele, tosse e também coceira no nariz, olhos e gargantas. Portanto, se o paciente estiver fazendo uso da metformina e apresentar alguma reação adversa da metformina a nível dermatológico, uma dessas reações são reações alérgicas. Outra reação adversa da metformina que o paciente pode vir a apresentar a nível dermatológico é que o paciente pode vir a ter prurido e eritema. No caso do prurido, é uma sensação de coceira ou comichão na pele, que pode causar desconforto e levar à escoriação. É uma queixa dermatológica comum e pode ser localizada ou generalizada. O que é mais interessante é que o prurido que dura mais de 6 semanas é considerado um prurido crônico. No caso do eritema, que é um termo muito utilizado para designar manchas avermelhadas na pele, que é também, nesse caso, essas manchas avermelhadas, elas vão desaparecer quando pressionadas e reaparecem quando a pressão é liberada. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos se dilatam e se esvaziam temporariamente durante a pressão. Então, uma das reações adversas que o paciente pode vir a apresentar quando ele está fazendo uso da metformina, o paciente pode vir a apresentar prurido e eritema, que é uma das reações adversas a nível dermatológico. Além dessas reações adversas que o paciente pode vir a apresentar a nível dermatológico, no caso, se o paciente estiver fazendo uso da metformina, esse paciente pode vir a apresentar também urticária, que é uma irritação na pele que se caracteriza por lesões avermelhadas, inchadas e também coceira intensa. As lesões podem aparecer em qualquer parte do corpo, serem pequenas ou grandes, isoladas ou juntas. A urticária pode ser aguda ou crônica, dependendo do tempo e duração dos sintomas. No caso, a urticária aguda, ela se caracteriza principalmente por apresentar sintomas que desaparecem com menos de 6 semanas. No caso da urticária crônica, os sintomas duram mais de 6 semanas nesse caso. Então, é muito importante você saber caracterizar o que é uma reação adversa da metformina que pode vir a acontecer a nível dermatológico ou a nível da pele do paciente. Quanto às reações adversas da metformina a nível do trato gastrointestinal em pacientes que estão fazendo uso desse medicamento, o paciente pode vir a apresentar náusea, que é uma perturbação gastrointestinal que ocorre em cerca de 10 a 30% dos pacientes. Esta sensação desagradável e difusa de mal-estar e desconfortável, que pode ser acompanhada assim de vontade de vomitar do paciente. Esta sensação que afeta principalmente também a porção superior do abdômen e também a região que nós chamamos de boca do estômago pode ser acompanhada de outros sintomas, mas nesse caso não vem ao caso, que uma das principais reações adversas da metformina é a náusea. Não podemos também deixar de citar que o vômito também, que é uma das reações adversas desse medicamento a nível do trato gastrointestinal. No caso do vômito, é a expulsão forçada do conteúdo do estômago pela boca, que pode ser involuntária ou voluntária. Mas nesse caso aqui, o vômito, se o paciente apresentar e está fazendo uso da metformina, nesse caso podemos caracterizar como uma das reações adversas da metformina, que é no caso o vômito. As reações adversas da metformina a nível do trato gastrointestinal não para por aqui, mas se o paciente começar a se queixar, por exemplo, de desconforto epigástrico, é também uma das reações adversas da metformina a nível gastrointestinal. Nesse caso também conhecida como dor na boca do estômago, que o paciente pode vir se queixar, que é uma sensação de desconforto ou dor na parte superior do abdômen. Então, nessa circunstância, o paciente relata que está fazendo uso da metformina. E nesse caso, nós podemos associar essa dor que ele está apresentando, esse desconforto epigástrico na porção superior do abdômen, que chamamos de boca do estômago popularmente, como uma das reações adversas da metformina a nível gastrointestinal.
Outra reação adversa que o paciente pode vir estar apresentando também quando faz uso da metformina é, no caso, a diarreia. Nesse caso, a diarreia é uma alteração intestinal, que se caracteriza principalmente pelo aumento da frequência das evacuações e pela presença de fezes amolecidas e líquidas, que pode ser causada por diversos fatores. Um desses fatores são, por exemplo, o uso do medicamento, que é, no caso, a metformina. Então, eu acabei de esclarecer para vocês também aqui que quando o paciente apresenta desconforto epigástrico, podemos caracterizar que é uma das reações adversas da metformina a nível do trato gastrointestinal. E se o paciente está fazendo uso da metformina e apresenta diarreia, também podemos caracterizar aí como uma das reações adversas da metformina a nível do trato gastrointestinal. Outra reação adversa da metformina que pode vir a acontecer é a nível do sistema nervoso central, onde o paciente começa a apresentar o que nós chamamos de anorexia. Mas, enfermeiro, o que é anorexia? No caso da anorexia, é um distúrbio alimentar que é provocado por uma obsessão em relação ao peso e à alimentação. O sintoma predominante nesse caso é a tentativa de manter um peso abaixo do normal, frequentemente através de um jejum prolongado ou pela prática excessiva de exercício físico. Então não se esqueça, uma das reações adversas da metformina a nível do sistema nervoso central é quando o paciente está apresentando anorexia. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Pessoal, estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link de afiliado, o link do nosso e-book. Vai lá, dá um clique e assim você vai estar ajudando o nosso canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.